Por exemplo, teática é um termo aqui da conscienciologia que é a junção de duas palavras, te mais ática, que significa a vivência conjunta da teoria e da prática por parte da consciência ou da consciex. Por parte da consim ou da consciex. Então, consim seria consciência encarnada e a consciex seria consciência não encarnada, certo? Então, seria o que? Um eu e um eu aquém e um eu além. Seria o eu aquém, que seria o eu encarnado, e o eu além, que seria o eu desencarnado. Então, seria o que? Um eu inferior e um eu superior, certo? Então, seria a união de ambos, sendo um deles encarnado, limitado à lógica, e o outro não encarnado, não limitado à lógica. Então, essa união de teoria e prática seria a união da lógica, que é o consim, o eu encarnado, ou aquém, e a analógica, que é o consciex, o eu não encarnado, ou analógico, ou sem lógica, certo? Então, seria uma união aí de ambos. Então, a teática em si jamais poderia ser expressa através da linguagem lógica, porque a linguagem lógica é uma parte da teática, que seria a parte teórica, certo? Então, toda essa linguagem baseada em definições literais, que são definições lógicas, elas são teoria. E a teoria pura é que tende a desenvolver infinitas maneiras de expressar um conceito, porque ele tenta buscar uma definição literal. E vão surgindo várias e várias e várias e várias literalidades possíveis dentro de um conceito abstrato. E esse conceito abstrato é a parte prática da coisa, porque a realidade prática ela é oposta à teórica. E a teórica, sendo concreta, baseada na literalidade matemática das coisas, é oposta à prática, que é abstrata. Então, a teoria literal da coisa jamais vai ser correspondente, perfeitamente correspondente à prática. Porque a prática é abstrata, ela ultrapassa a lógica. Porque a lógica nada mais é do que uma reflexão do consim, uma reflexão do aquém, uma reflexão do indivíduo encarnado. Diferente da consciex, o abstrato que ultrapassa a lógica. Porque ele não tem definição, ele não é encarnado, então ele é potência, e essa potência pode ser qualquer coisa, e essa potência não consegue ser descrita em palavras. E é por isso que vão surgindo mais e mais palavras, palavras sobre palavras, palavras sobre palavras, e vira um loop infinito de descrições lógicas. Então isso não tem nada a ver com a teática em si, porque teática, de acordo com aqui, ó, tô estudando, tô com o glossário da conscienciologia. Então, a teática, de acordo com o glossário, não seria essa utilização desenfreada de neologismos que confundiriam cada vez mais a mensagem que se deseja transmitir. Porque a mensagem que se deseja transmitir, ela é teática. Então, ela é tanto prática quanto teórica. Então ela é tanto lógica quanto abstrata. Então não adianta eu tentar usar palavras e palavras e palavras e palavras. Porque o que eu quero transmitir não são só palavras. Porque o que eu quero, desejo transmitir é potência, é sentimento, é abstrato. E quanto mais palavras eu uso, mais eu limito essa potência, certo? Mais eu limito as possibilidades de manifestação dessa potência que eu estou transmitindo. Então, no caso, eu teria que usar um meio termo entre a linguagem lógica e a linguagem não lógica, ou seja, a linguagem analógica. E o que é a linguagem analógica? A linguagem analógica, que é o consciex, é a linguagem do consciex,
é oposta à linguagem lógica do consim. Então, a linguagem lógica do eu encarnado é oposta à linguagem analógica do eu não encarnado. Então, é um sentimento que flui do eu não encarnado, nomeado como consciex, e a linguagem lógica que flui do consim, que é o eu encarnado. Então, a mescla de ambos esses opostos, que seria teática, seria uma linguagem simbólica. Símbolo. O que une os opostos é o símbolo. E o oposto ao diábolo. O diábolo é o que separa. O que separa a lógica e o abstrato, o que separa os opostos. Já o símbolo é o que unifica. Então, o símbolo, ele tem uma definição, só que ele tem uma definição parcial. Ele tem uma definição que não tem o propósito de limitar cada pequeno detalhe, mas apenas dar um link. Então, quando eu quero me comunicar com o consciex, eu sou o consim, certo? Um eu encarnado. Então, quando eu quero me comunicar com o consciex, que é o eu não encarnado ou eu superior, então não adianta eu tentar dar definições lógicas, porque ele tem potência infinita. Então, quanto mais eu delimito, mais eu refreio a potência da consciex. Então, eu teria que usar uma palavra simples. E essa palavra simples serviria então de um direcionamento, um norteamento para a manifestação dessa potência que é o consciex. Então, através de um nome, uma palavra simples, eu faria então uma invocação. Eu invocaria a potência do consciex. E a qualidade da potência que eu estou invocando, ela está ligada à natureza da palavra que eu usei, à natureza do nome que eu usei. Porque o nome é um arcano que possui infinitos significados, apesar de ter uma identidade. Então, mesmo tendo um padrão identitário, ou seja, um arquétipo, ele possui infinitas formas de expressão. E essas infinitas formas de expressão é exatamente o que eu desejo. Então eu não desejo limitar essas infinitas formas de expressão, eu desejo simplesmente dar um norte de expressão a essas infinitas formas, para que ela se manifeste de uma forma cronológica, ordenada, e não de uma forma caótica. E para que isso aconteça, eu preciso então de uma linguagem simbólica, não de um, uma linguagem literal. Porque a linguagem literal é uma linguagem limitada ao consim, ao eu encarnado. É uma linguagem limitada ao eu manifesto, ao eu definido, que é esse eu que nós usamos como veículo. E este eu consim, ele é um veículo do consciex, é um veículo da potência, um veículo de um corpo sem órgãos, como diria esquizoanálise. Esse corpo sem órgãos, ele não é lógico. Ele não tem lógica. Ele é delimitado através da lógica do eu encarnado. Este eu encarnado que nada mais é do que uma realização das possibilidades deste eu não encarnado. Então, cada eu encarnado, cada pessoa a quem, ela é uma realização de uma das infinitas possibilidades de um eu não encarnado. Ou seja, todas as pessoas aqui presentes no mundo são manifestações de um eu não encarnado, de um espírito. E o que faz a sincronia entre este eu em realização e o eu em desejo?
Um eu em desejo é o desejo puro em si, que é um consciência. É uma não encarnação. Por isso é um desejo, porque não é realização. O eu consciência encarnado, ele já é um desejo em manifestação, então ele é uma realização. E o que faz essa sincronia entre um e outro é o símbolo, é o sentido simbólico das coisas. Porque sempre que um eu encarnado ou consciência tenta se realizar de forma literal, ou seja, ele tenta se realizar na literalidade das coisas, ele tenta se realizar em si mesmo, ou seja, na própria limitação, se realizar na própria lógica das coisas, então ele nunca vai se realizar. Ele vai alcançar, na verdade, a frustração, vai alcançar o caminho oposto, porque a realização do eu delimitado, do eu encarnado, é exatamente o seu oposto, que é um eu não encarnado, que é um espírito. Assim como a linguagem falada, lógica, tem como objetivo não mais linguagens, não mais palavras, mas um sentimento. Então, quando você fala, você está invocando um sentimento. E o sentimento invocado, por sua vez, tem como propósito gerar mais palavras. Então a palavra não é a palavra que gera palavras. Ou seja, não é um eu com si, com sim, interagindo com um eu com sim. Isso não existe. Na verdade, é um eu com sim interagindo com um consciex, um eu exterior. Então é a palavra invocando o sentimento e, por sua vez, o sentimento sendo traduzido pela palavra. E isso é um ciclo de continuidade que mantém uma conversação entre eu e o cosmo. Então a comunicação entre Consim e Consciex está ligada ao ritmo, à harmonia e à melodia. São as três dimensões dos dragões que eu tanto cito, porque esses três dragões são um símbolo da causalidade da lógica, um símbolo da dialética. Né? Então, enquanto um fala, o outro escuta. Não é? É a cronologia, a sincronicidade da comunicação dialética. Tem a ver com três. Tem o locutor, o interlocutor e a mensagem entre eles, certo? Então, para mim me comunicar com o consciência, eu falo e me mantenho em silêncio. E quando eu fico em silêncio, depois do que eu falei, eu estou usufruindo o sentimento provocado pelas ondas sonoras da minha fala. Isso tanto quando eu falo verbalmente, quanto quando eu falo no pensamento, porque o pensamento também emite essas ondas. E no momento em que eu me silencio, eu estou recebendo o retorno dessas ondas que foram emanadas. Este retorno, ele já volta sintetizado, ou seja, o que isso quer dizer? Ele volta com a mensagem do consciex. Ele volta com a resposta. Então, quando eu falo, instantaneamente eu estou recebendo um sentimento como resposta. Independente do que eu fale, independente com quem eu esteja falando. E esse sentimento que vem como resposta, através do silêncio, através do intervalo de cada palavra, ele é então a mensagem do consciex, do eu superior. É a inspiração do que vem de fora, movendo o que é dentro, o que está dentro. Isso se torna um impulso, certo? Um impulso. E esse impulso é o instinto. Então, quando você está interagindo com o mundo, com o cosmos, você está falando de forma lógica e ao mesmo tempo você está recebendo impulsos, estímulos internos que vêm do instinto. E esses estímulos internos que vêm do instinto são as respostas do próprio cosmos. A resposta
do próprio cosmos, que nada mais é do que a reflexão das ondas emanadas. Porque a alma, ela está dentro de uma câmara hermética. E tudo que ela emana retorna para ela mesma. Então, quando eu estou agindo, eu estou interagindo com o eu superior. Mesmo que eu esteja interagindo com diferentes consciências, diferentes personas a quem, diferentes pessoas encarnadas, o que eu estou sentindo nesse momento de interação é a resposta de um eu superior. E este eu superior, que é a potência ilimitada por trás de todos os eus inferiores, por trás de todos os delimitados, por trás de todos os encarnados. E tudo isso aí que eu falei são rodeios de linguagem, certo? Esses rodeios de linguagem têm o propósito de tentar delimitar a potência, ou seja, reduzir a intensidade da potência para que ela se torne mais aceitável, se torne menos intensa, certo? No entanto, isso tudo pode ser compreendido através do autoconhecimento, pelo simples fato de contemplação dos símbolos, os símbolos que estão à nossa volta, certo? Ao contemplar os símbolos à nossa volta, a própria interação entre um e outro, entre eu inferior e eu superior, vai trazer a sabedoria, vai trazer o saber. Por exemplo, esse símbolo dos templários, é um cavalo só com dois cavaleiros. Isso é um símbolo que expressa tudo isso que eu falei, de uma forma simples, mas que, dependendo do grau de concentração e reflexão de quem observa o símbolo, a sabedoria vem por inspiração, certo? É como um símbolo é como um, um link no computador, um botão que você abre uma pasta com vários arquivos. Assim como um mito, assim como uma, uma lenda, assim como um folclore, ou assim como uma fábula. Então são símbolos que tentam mostrar algo que vai muito além da lógica, muito além da definição lógica. Então esses dois cavaleiros no mesmo cavalo são exatamente isso. É a dualidade dentro de um mesmo indivíduo. O cavalo que pode ser análogo a um corpo que contém-se duas consciências, Consim e Consciex, em simbiose, porque a Consciex está entrando na Consim ao mesmo tempo em que a Consim está se extravasando, certo? E isso é como uma Thor. O movimento da Merkaba, o movimento de interiorização e exteriorização, assim como o nosso coração que bate com a sístole e a diástole. Então, são esses dois. É uma, uma interação entre o limitado e o não limitado, entre o mortal e o imortal, entre a criatura e o Criador. Então são os três em um só. O, o Criador, a criatura e a criação. Ou seja, a dialética. Os três dragões. O sim, o não e o talvez. O alto, o baixo e o mediano. A luz, as trevas e a sombra. O anima, o animus e o self. Então, os três, a Santíssima Trindade é um símbolo que linka toda essa sabedoria. E a forma como os símbolos se conectam, eles vão então descrevendo, vão nos contando uma história que o próprio eu superior conta, que é a manifestação da realidade à nossa volta. Os acontecimentos físicos à nossa volta, eles são a leitura de um texto. Este texto que está sendo contado pelo eu superior. E quem está lendo esse texto é o eu inferior. E ao mesmo tempo, o eu inferior, quando está vivenciando este texto, ao mesmo tempo, quando ele está lendo, ele está vivenciando. Ele está criando através da sua imaginação.
E neste momento ele está adquirindo experiência. E essa experiência que ele está adquirindo, ele está devolvendo para o eu superior, para o eu consciex. Para que este elemento vivenciado se torne um elemento de construção da história contada pelo eu superior, pelo consciex. Eu tenho um vídeo que dá uma pincelada nessa relação duplo, essa relação de físico e etérico.